Graça e paz, amados, amigos do Facebook, amigos do Instagram, de todas as nossas redes sociais, vocês que têm acompanhado esse ministério, um ministério de pregação da palavra, um ministério de estudo bíblico. E louvado seja Deus pela tua vida. E eu gostaria de deixar algo poderoso hoje da parte de Deus para você. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. José Alvin está chegando aí. Quais são as bênçãos de Deus separadas, preparadas para as crianças quando elas são devidamente apresentadas conforme o princípio de Deus? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Glória a Deus. Quais são as bênçãos de Deus que são derramadas sobre as crianças quando elas são devidamente apresentadas, assim como foi o Senhor Jesus? Porque nós aprendemos que o Senhor Jesus foi apresentado no templo, então as igrejas evangélicas hoje apresentam as suas crianças no templo. Mas você já se parou para perguntar, ou você já perguntou para o seu pastor, por que as crianças são apresentadas daquela maneira e o que aquilo vai trazer para a vida daquela criança? Você já parou para se perguntar isso? Você já perguntou para o seu pastor isso? O seu pastor sabe por que as crianças são apresentadas? Eu já ouvi de tudo nas igrejas, mas o que eu mais escuto nas igrejas é: nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos as crianças porque Jesus foi apresentado. Então, assim como foi com Cristo, nós fazemos também com as nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Então isso é o que eu mais costumo ouvir nas igrejas, independente de qual linha teológica segue essa igreja. Eu vou te falar algo poderoso hoje. Isso é uma verdade, amém. Mas isso é só metade da verdade. Essa é metade da verdade. Mas isso acarreta algum problema? Não acarreta nenhum problema. Só que quando você não cumpre um princípio de Deus na sua totalidade, quando você não cumpre um princípio divino conforme Deus estabeleceu, você não vai ter o fruto daquele princípio. Como assim, pastor? Deus estabeleceu princípios. Princípios para a humanidade, como um todo, para o ser humano. Quando você cumpre esse princípio, você recebe algo que é o fruto desse princípio. Por exemplo, a Bíblia vai nos ensinar que todo aquele que planta, colhe. Amém? Isso é um princípio. Se você plantar, você vai colher. Isso é um princípio. Se você não plantar, você não vai colher. Ou seja, se você não cumpriu o princípio, ou se você cumpriu um princípio somente na metade, somente parte desse princípio, você não vai obter o resultado que esse princípio tem sobre a tua vida. Deus trabalha baseado em princípios. Deus estabeleceu princípios para todas as coisas na existência. E com a apresentação de crianças, não há de ser diferente. É um princípio. Mas, para que você consiga obter todos os frutos daquele princípio, você precisa cumpri-lo em sua totalidade. Mas as igrejas hoje, elas cumprem esse princípio de apresentação de crianças somente parte do princípio. Elas dizem, vou repetir, nós apresentamos as crianças porque Jesus foi apresentado, então nós também apresentamos. Amém, glória a Deus, mas isso é só metade do princípio. Isso é só parte do princípio. Por isso que as crianças não recebem todas as bênçãos advindas desse princípio. Por quê? Porque o princípio não é cumprido na sua totalidade. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Você talvez tenha um filho que vai ser apresentado, ou um sobrinho, ou algum familiar, algum conhecido que tem uma criança pequena, e que vai ser apresentada na igreja. Então eu vou te falar sobre esse princípio. Por que você precisa cumprir o princípio em sua totalidade? Eu já falei sobre a diferença de apresentação de crianças, consagração de crianças e santificação de crianças. Eu já falei sobre isso, que é a primeira parte desse estudo de hoje. Eu coloquei um link aí, depois você corre lá e assiste a primeira parte. Amém? Para você poder compreender o princípio, o que é o princípio de apresentação de crianças. Não vou falar sobre isso hoje. Amém? Mas eu vou falar sobre as bênçãos. Porque deixa eu te falar. Nós apresentamos as crianças para cumprir um princípio de Deus. Amém? Toda vez que você cumpre o princípio de Deus, você obtém
bênçãos divinas que são oriundas do cumprimento desse princípio. Então eu te pergunto, se apresentar às crianças é um princípio, quando eu cumpro esse princípio na sua totalidade, quais são as bênçãos que eu recebo? Porque a Bíblia vai nos ensinar, como eu disse, o exemplo do princípio da colheita. Todo aquele que planta, esse é o princípio, plantar. O que você obtém de bênção quando você planta? Você colhe. Amém? Glória a Deus. Esse é o princípio, plantar. A bênção oriunda do princípio plantar é colher. Por isso que a Bíblia vai dizer que todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que planta pouco, colhe pouco. Todo aquele que planta muito, colhe muito. Esse é o princípio. E o princípio da apresentação de crianças? Como ele funciona? Quando eu cumpro o princípio, o que eu recebo em troca? Qual é a bênção advinda desse princípio? Vou falar sobre isso hoje e você fique atento. Eu tenho certeza absoluta, meus amados. Vocês não ouviram sobre isso ainda. Vocês não ouviram sobre isso ainda. Sabe por quê? Isso não é ensinado nas igrejas. As igrejas hoje, elas não ensinam por que elas apresentam as crianças. Elas dizem, nós apresentamos as crianças porque Jesus foi apresentado. Ponto. Mas não é por isso. Jesus foi apresentado porque Jesus estava cumprindo um princípio. Olha aqui para mim. Jesus cumpriu todos os princípios da Bíblia. Todos os princípios de Deus, Jesus cumpriu. Todos. Então, ele cumpriu todos os princípios. Por isso que ele teve a honra, ele cumpriu todos os princípios, ele não pecou, por isso que ele teve o privilégio de poder ser o redentor das nossas vidas, porque ele cumpriu os princípios. E nós cristãos precisamos entender isso, que a nossa vida de cristianismo, nós aceitamos a Cristo para quê? Para cumprirmos os princípios de Deus. Escuta isso. Por que existiu a lei de Moisés? Por que Deus estabeleceu e instituiu a lei? Nós conhecemos como lei de Moisés, muitos conhecem como os 10 mandamentos, mas isso é só parte do princípio. Por quê? Deus estabeleceu uma lei, porque antes dessa lei existiam princípios. Princípios de Deus, que os homens não cumpriram, que os homens transgrediram. Toda vez que um homem transgride o princípio, Deus cria uma lei. Amém? Está conseguindo pegar? Por isso que foram instituídos os mandamentos, por isso que foi criada a lei, porque os homens quebraram princípios. Toda vez que homens quebram princípios, Deus cria uma lei. Nós, filhos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, nós não vivemos debaixo da lei. Nós agora precisamos cumprir os princípios. Mas as igrejas hoje, grande parte delas, elas não ensinam os princípios. Eu não estou aqui falando contra as igrejas. Deus me perdoe, não é esse o meu intuito. Amém? Eu sou membro de uma igreja, eu frequento uma igreja, eu tenho comunhão. Todos os domingos, os dias de semana, eu estou à igreja, porque nós precisamos estar na casa de Deus. Mas temos uma falha muito grande nas igrejas, porque elas deixaram de ensinar os princípios de Deus. Eu vou falar sobre isso hoje. Amém? Só um resumo bem rápido da primeira parte do vídeo, que está aí o link que você vai clicar. Apresentação de crianças, consagração ou santificação. Crianças têm que ser apresentadas. O Senhor Jesus Cristo foi apresentado. Amém. Essa é a primeira parte do princípio. As crianças têm que ser apresentadas. Talvez na sua igreja ou talvez numa outra igreja que você tenha frequentado. Você possa ter ouvido falar, pastores, vamos consagrar as crianças. Não é assim que funciona. Todas as vezes que você consagra uma criança, consagrar está ligado, consagrar tem a ver com entregar para Deus, dar a Deus. Amém? Samuel, você lembra da história? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, Ana consagrou o menino Samuel. Então, ela consagrou o menino. Quando ela consagrou o menino, depois de desmamado, o que ela fez? Ela deu a Deus. Então, ela deixou o menino no templo, para que os sacerdotes cuidassem do menino. Então, se você consagra o seu filho a Deus, você precisa deixar o seu filho para o pastor criar, para o pastor cuidar. Você precisa deixar ele lá na igreja, para que ele, então, seja único exclusivamente de Deus. E eu acredito que você não quer dar o seu filho para o pastor cuidar. Então, o seu filho, o seu bebê, não deve ser consagrado. Amém? Glória a Deus. A santificação, ela está ligada com uma oferta. A santificação é uma oferta. Então, você também não deve santificar o seu filho. Você não deve santificar a sua criança, o seu bebê. Porque santificar está ligado com entregar a Deus para que ele seja limpo, purificado, para que mediante aquela santificação Deus, então, ofereça algo para você. Então,
santificar também não é o correto. Você precisa compreender que Deus segue princípios. O princípio da consagração para Deus funciona de uma maneira. O princípio de santificação para Deus funciona de outra forma. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos apresentar as nossas crianças. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu vou ler o texto só para você compreender, só para você também dizer, olha, mas o pastor Eric nem leu a Bíblia. Está aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21, nós vamos ler 2 versículos no primeiro momento. Versículo 21 e o versículo 22 de Lucas, no capítulo 2. Assim está escrito, em Lucas, capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias se cumpriram para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que lhe foi posto pelo anjo antes de ser concebido no ventre. E quando se cumpriram os dias da purificação dela, Maria, segundo a lei de Moisés, levaram então o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Eu vou repetir, para o apresentarem ao Senhor. Então, depois que o menino nasceu, 8 dias depois, quantos dias? 8 dias depois, o menino foi levado até o templo para ser circuncidado. Ou seja, assim como foi com João, o Batista, no oitavo dia, o menino foi ser circuncidado. A circuncisão, para nós que não somos, que nós não nascemos em Israel, nós que não somos hebreus, não somos israelenses, para nós a circuncisão ela tem uma figura e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É a nova vida dada pela ressurreição de Jesus. Olha aqui para mim. Jesus ressuscitou no 8º dia. A circuncisão tem a ver com um novo nascimento no Espírito. Quando você aceita Cristo, você então nasce novamente. Então isso você é circuncidado no seu coração. Quando você aceita Jesus, a circuncisão para você que não é israelense, para você que não é um hebreu, para você que não está ligado a nenhuma das 12 tribos de Israel, a circuncisão para você, para mim, para nós gentios, ela está ligada com a nova vida que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O novo nascimento para uma vida espiritual. Então a circuncisão no 8º dia, ela tem a ver com a nova vida no Espírito, o novo nascimento no Espírito. Amém? O novo nome. Jesus recebeu um novo nome, Jesus, que era conhecido também como o Verbo, que era conhecido como a Palavra, no 8º dia ressuscitou. E aqui, quando o menino, no 8º dia, recebeu um novo nome, recebeu o nome de Jesus. Então, a circuncisão não tem a ver com, para nós gentios, com nenhum tipo de situação de prepúcio, não, nada disso. A circuncisão para nós significa o novo nascimento no Espírito. Então, o seu menino, o seu filho, a sua criança, assim que ela nasce, depois de 8 dias, não precisa levar para a igreja, não precisa levar em lugar nenhum. Fica com teu filho na tua casa depois de 8 dias. Amém? Glória a Deus, porque assim foi com Jesus. Jesus foi ser circuncidado quando menino. Por quê? Porque ele era hebreu, porque ele era judeu. Então ele precisava cumprir o princípio. Mas nós não precisamos cumprir esse princípio. Nós cumprimos esse princípio quando nós aceitamos a Cristo e temos então um novo nascimento no nosso espírito. Amém? A sua criança, o seu bebê não precisa ser levado para a igreja no 8º dia. Nós vamos seguindo aqui. Então, nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 22, que, e quando se cumpriram os dias da purificação de Maria. O que são esses dias da purificação de Maria? Aqui começa já a falar conosco. Então, era um total de 40 dias, 33 dias de purificação. A mulher, quando ela tem um filho, ela precisa ficar 33 dias sendo purificada. Amém? Mais 7 dias após a circuncisão. Então são um total de 40 dias. Amém? Então são 7 dias de parto, mais 33 dias de purificação. Ou seja, isso quando nasce um menino. Quando nasce um menino, um jovem, um homem, então a mulher precisa ficar 33 dias na sua purificação. A lei de Deus, a lei de Moisés, estabelecia que a mulher ficasse 33 dias na sua purificação, mais os 8 dias que ela levou para circuncidar. Então, 40 dias depois, 40 dias, guarda esse número, 40 dias depois Maria levou o menino Jesus para ser
apresentado. Então aqui eu já começo a falar com você. Você precisa levar o seu filho, se ele for menino, depois de 40 dias você precisa levá-lo para a igreja para apresentar o menino. Então se for um menino, se você tem um filho menino que precisa ser apresentado, um sobrinho, um neto, enfim, se ele for menino, você precisa levá-lo à igreja 40 dias depois do seu nascimento. Não pode ser antes. Não pode ser antes. 40 dias. Amém? Para ser como foi com Cristo, para ser como foi com o menino Jesus, precisa ser com 40 dias. Isso você vai encontrar lá no livro de Levítico, no capítulo 12. Você vai ver sobre a purificação da mulher. Você vai ver com quanto tempo um menino precisa ser levado até o templo. Então, o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, seja quem for, se for um menino, você só pode levar ele para ser apresentado na igreja depois de 40 dias. Se for menina, então não é 40 dias. Se for menina, você precisa levar depois de 80 dias. Então menina é diferente. Se o seu filho, se a sua neta, se o seu sobrinho, se for menina, tem que ser apresentada na igreja depois de 80 dias, não pode ser antes. Se for menino, 40 dias. Se for menina, 80 dias. Esse é o princípio. Está lá em Levítico, no capítulo 12. Assim foi com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi apresentado com 40 dias. Por que com 40 dias? Porque ele era menino. Se fosse uma menina, seria com 80 dias. Amém? Então, se você quer cumprir o princípio, olha aqui para mim, meus amados. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia para você. Se você acha que isso tudo é bobagem, amém. Só que você não vai cumprir com o princípio. Saiba disso. Eu vou falar nesse vídeo sobre as bênçãos. Estou só fazendo um resumo da primeira parte do vídeo, que está aí no link, é só você clicar. Eu vou falar sobre as bênçãos. São 7 bênçãos. O menino, a menina, quando apresentado no templo, quando apresentado na igreja, de maneira correta, de maneira que siga com o princípio, de maneira que cumpra com o princípio, a criança tem 7 bênçãos espirituais que ela vai receber. Se não cumprir o princípio, não vai receber as bênçãos. Então, se você não quer cumprir o que a Bíblia te ensina, o que a Bíblia está ensinando, o que Deus está falando com você agora, amém. Só que as bênçãos, o menino não vai receber. Simples. Então, se fosse menino, 40 dias, o Senhor... Porque a Bíblia, olha aqui, a Bíblia não é nada por acaso. O Senhor Jesus foi apresentado, nós lemos aqui, e quando se cumpriram os dias da purificação dela, levaram-no até o templo para ser apresentado. Jesus foi apresentado no templo depois de 40 dias. Por que depois de 40 dias? Porque é o princípio. Porque Deus estabeleceu que era com 40. Se Jesus fosse menina, seria apresentado com 80. Você pode cumprir esse princípio com teu filho, com teu neto, com teu sobrinho, ou você pode não cumprir. Se você não cumprir, as bênçãos prometidas, essa criança não vai receber. Simples. É a mesma coisa que crer. Você pode crer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, como você pode não crer. Amém? Glória a Deus. Então, se for um menino, você precisa levar para ser apresentado com 40 dias. Se for uma menina, com 80 dias. Amém? Essa é a primeira parte. Isso é o que todas as igrejas ensinam. Todas as igrejas, a questão dos dias, algumas até falam sobre os dias. Mas não são todas. Agora, aqui eu vou entrar na segunda parte da apresentação das crianças, do princípio, que você nunca foi ensinado. Olha lá. Vou continuar lendo o texto. Está aqui, Lucas capítulo 2, versículo 24. E para darem a oferta, segundo o que está dito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eu vou ler o versículo 22, o versículo 23 e o versículo 24 para você compreender. Versículo 22. E quando se cumpriram os dias da purificação de Maria, segundo a lei, levaram-no, o menino, a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei, todo varão primogênito que abre a madre será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o que está dito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, o menino, 40 dias você leva para apresentar. Se for menina, 80 dias você leva para ser apresentada na igreja. Só que se você... Aqui que está a chave do princípio, aqui que está a chave do negócio, meus amados. Presta atenção aqui agora.
O verso 24 nos ensina a chave, a principal chave, que não é ensinada na igreja. Você nunca, olha aqui, dificilmente você vai ouvir isso em alguma igreja. Porque eu não sei, eu acho que eles não leem a Bíblia. Versículo 22 está dizendo que quando se cumpriu os dias da purificação de Maria, 40 dias, ela lê 33 dias de purificação, mais 7 dias do parto, ou seja, para ser circuncidado, dá um total de 40. Ela levou o menino, 40 dias porque era menino. Se fosse menina, 80. Ou seja, até aqui as igrejas evangélicas cumprem a lei. Agora, quando chega no verso 24, e levaram a oferta segundo o que está dito na lei. Olha aqui, esse é o mistério. Essa é a chave. Se você levar um menino com 40 dias, se você levar a menina com 80 dias, mas não levar uma oferta, não adianta nada. Você não está cumprindo o princípio. Porque o princípio diz, olha aqui a lei do Senhor, Levítico capítulo 12. Olha aqui o mesmo capítulo, a mesma lei que diz que tem que levar o menino para ser apresentado, a lei que a sua igreja cumpre. A mesma lei que ela cumpre pela metade. Tem que levar o menino para ser apresentado, mas tem que levar a oferta. Tem que levar a oferta. Levítico capítulo 12, o mesmo capítulo que diz que tem que levar o menino para ser apresentado, diz que tem que levar a oferta. Mas por que os pastores não ensinam isso? Os pastores não ensinam isso. Eu não sei por que eles não ensinam isso, eu não sei se eles não leem a Bíblia, eu não sei se eles têm medo de falar sobre oferta, eu não sei por quê. Está aqui, está na Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 24. Versículo 22, versículo 24. O 22 diz que tem que levar para apresentar. Aí as igrejas apresentam. Mas o versículo 24 diz que tem que levar a oferta. Mas as igrejas não pedem a oferta. Por que não pedem a oferta? Quem está aí? Você está compreendendo? Quem está compreendendo aí o texto? Essa é a primeira parte. Isso aqui estou só recapitulando a primeira parte do vídeo que está explicadinha. Se você quiser compreender toda essa primeira parte, que eu vou fechar ela aqui agora. Se você está compreendendo toda essa primeira parte, se você quer compreendê-la melhor, eu coloquei o link aí. Você procura na descrição do link aí, clica nele. E aí você vai ser direcionado para o YouTube. Lá você vai ver o vídeo completo. Por que tem que apresentar? Por que tem que levar oferta? Amém? Mas hoje eu quero falar das bênçãos. Quais são essas bênçãos? São 7 bênçãos. Quando você leva um menino com 40 dias, ou se for uma menina, você leva ela com 80. E você também leva uma oferta, então você fecha o princípio. Fez certinho conforme Deus estabeleceu na sua lei. Então essa criança vai receber 7 bênçãos espirituais. Quais são essas 7 bênçãos espirituais? Tudo o que aconteceu com o menino Jesus. Porque o menino Jesus, ele é o exemplo. Jesus, ele é o modelo. Nós aprendemos isso na igreja. Jesus é o modelo para todas as coisas da nossa vida. Então a sua apresentação também deve ser modelo para nós. E tudo aquilo que ele viveu vai ser também as bênçãos que nossos filhos viveram. Tudo que Jesus viveu na sua infância vai ser representado, vai ser lançado sobre todos aqueles que cumprirem a apresentação da criança conforme tem que ser feito. Amém? Glória a Deus. Qual que é a primeira bênção? Anota aí, se você está anotando. A primeira bênção, se você puder digitar nos comentários, eu agradeceria, porque ajuda os seus irmãos. A primeira bênção que uma criança recebe quando ela é apresentada de maneira correta. Quando ela cumpre toda a doutrina. Porque se cumprir só metade da doutrina não funciona. Se só levar a oferta, não adianta. Se só apresentar, também não adianta. Tem que ser toda a doutrina. A doutrina não tem como ser metade. A doutrina ou ela é inteira ou ela não vale. Amém? Quem está aí? Então, a primeira bênção espiritual que a sua criança, que o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, se for cumprido o princípio, a primeira bênção espiritual que ele vai receber ele vai receber um destino profético. Então anota aí, a primeira bênção espiritual é destino profético. Amém? Glória a Deus.
Por que um destino profético? Porque Jesus recebeu um destino profético. Eu não sei se você lembra, Simeão, quando pegou o menino Jesus, profetizou sobre a vida do menino Jesus. E ali ele deu um destino profético para o menino. Ali ele profetizou bênçãos na vida daquele menino. E um destino profético, um destino espiritual. Um destino profético que pode mudar algo estabelecido no passado. Olha só, lá no versículo 25, Lucas 2, no capítulo 25, olha só. Havia em Jerusalém um homem cujo seu nome era Simeão, e este homem justo e temente a Deus estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, depois que os pais do menino, depois que Maria entregou a oferta pelo menino, imediatamente Deus já liberou a primeira bênção sobre esse menino. A primeira bênção, o destino profético foi liberado sobre esse menino. Ou seja, esse menino acabou de receber ali, naquele momento, um destino vocacional e ministerial. Isso é muito forte. Se você quer que o teu filho, se você quer que a tua filha, se você quer que as pessoas que você ama, que se tornem ministros na casa de Deus, tenham um ministério na casa de Deus, você precisa cumprir esse princípio. Porque se você cumprir o princípio, essa criança vai receber um ministério. Assim que você entregar a oferta, essa criança já vai receber um destino vocacional, um destino ministerial. Porque um homem justo, um homem cheio do Espírito Santo vai profetizar sobre essa criança, assim como foi com o menino Jesus. Simeão profetizou sobre a vida do menino Jesus, porque os pais cumpriram com o princípio. Aleluia! Foi um milagre o que aconteceu com Simeão. Simeão não falava, o anjo tirou a voz dele quando nasceu João. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa criança recebe um destino profético. Esse destino profético vai conferir para essa criança, apresentada de maneira correta, um destino profético, um destino vocacional, um destino ministerial. Essa criança já vai receber um ministério. Aleluia! Glória a Deus! A segunda bênção, anota aí. Essa criança, quando os pais cumprem com o princípio de apresentação, levam a oferta, esperam o prazo, esperam os dias, essa criança vai receber uma segunda bênção chamada uma mãe ministerial, uma mãe profética. Então, além de receber um destino profético, a criança recebe uma mãe profética. Assim como foi Ana na vida do menino Jesus. Eu vou ler o texto para você aqui. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 36. Estava também ali a profetisa Ana, ela era uma profetisa, filha de Fanuel da tribo de Asser, que era de avançada idade e havia vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Então aqui vai contar a história da Ana, a profetisa que profetizou sobre Jesus. Então, quais eram as bênçãos de Asser, filho de Jacó? Asser era o padeiro de Israel. Está lá em Gênesis no capítulo 49. Então, esse padeiro, a terra de Belém, de onde veio o pão. Olha só, o pão da vida. Jesus veio de Belém, que era a terra de Asser. Aleluia! Ninguém melhor que Asser, que era o padeiro, para avaliar o pão, que é o pão da vida. Aleluia! Glória a Deus, é forte isso. Então, Ana, que era profetisa da tribo de Asser, que era dos padeiros de Israel, profetizou bênçãos sobre o pão da vida, que era o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus, o menino Jesus, recebeu uma bênção profética, uma mãe profética, para profetizar bênçãos sobre a vida dele. Aleluia! A terceira bênção que o menino recebe, bênçãos que vêm de longe. Então, essa criança, quando ela é apresentada de maneira correta, quando ela recebe a oferta, quando os pais entregam a oferta, então essa criança vai receber bênçãos que vão vir de longe, assim como foi com o menino Jesus.
Quais foram as bênçãos que vieram de longe para o menino Jesus? Duas bênçãos que vieram de longe. Primeiro, os magos do Oriente, que vieram trazendo mirra, que vieram trazendo ouro e que vieram trazendo incenso. Aleluia! Esses homens trouxeram ouro, muito ouro. Eles eram reis. Tenta imaginar um rei que sai da sua terra, vai até outra terra longínqua para levar um presente para outro rei. Então vamos tentar imaginar o seguinte. Tenta imaginar a rainha da Inglaterra, sai da Inglaterra para ir até a Espanha presentear o rei da Espanha. Então ela decidiu levar ouro para o rei da Espanha. Você acha que o rei da Espanha tem pouco ou muito ouro? Você acha que a rainha da Inglaterra vai levar muito ou pouco ouro para o rei da Espanha? Muito ouro, né? Meus amados, o ouro que Jesus recebeu quando menino, esse ouro foi para o sustento daquela criança e de todo o seu ministério, ou grande parte do seu ministério. Esse ouro que ele recebeu sustentou toda a sua família durante toda a sua vida, na infância, na juventude, até o início do seu ministério e quem sabe até um pouco mais do início do seu ministério. Porque um rei, quando vai abençoar outro rei, e esses reis saíram do Oriente porque eles foram ver o rei dos judeus, o nascimento do rei dos judeus, eles levaram muito ouro, meu amado. Tira essa coisa da tua cabeça de catequese, de que Jesus recebeu um pingentinho de ouro, que Jesus recebeu um saquinho de ouro. Foi muito ouro. Vou repetir. Reis do Oriente saíram de um lado do mundo para ir para outro lado do mundo, para presentear o rei dos judeus. Você acha que ele vai levar pouco ouro? Você acha que ele vai levar um pingentinho de ouro? Esse ouro foi para o sustento do rei. Esse ouro sustentou Jesus durante muito tempo. Para com isso. Quer ver? Pega a lista da quantidade de ouro que a rainha de Sabá levou para Salomão. Pega lá depois. Tá lá, diz a quantidade. Mais de 400 quilos de ouro. Sabe quanto custa 400 quilos de ouro nos dias de hoje? Onde o ouro nem é tão valioso assim. Ele é valioso, mas ele não é nem tão... É muita coisa. Milhões de reais. Milhões de reais. Então para com essa ideia de catequese, de que Jesus recebeu um pingentinho de ouro. Foi muito ouro e esse ouro sustentou ele durante muito tempo, amém? Levaram também, a gente sabe, incenso. Esse incenso foi para o culto dele e por isso que ele se tornou também sacerdote. Esse incenso foi um reconhecimento sacerdotal. Levaram a mirra, que era uma tipologia de algo que já estava anunciando a sua morte, mas a sua vitória sobre a morte. Esse foi o verdadeiro sentido da mirra. Amém? Glória a Deus. A quarta bênção espiritual. Ele, na sua adolescência, não se rebelou. Então as crianças, olha aqui para mim, as crianças, quando são devidamente apresentadas, não se rebelam na sua adolescência. Assim como Jesus não se rebelou na sua adolescência. Por isso que você vê assim, ó, de filho de pastor, nasceu na igreja, filho de pastor, cresceu na igreja, chega na adolescência, o menino vira do avesso. Não deveria. Por isso que você precisa apresentar corretamente os teus filhos. Porque Jesus não se rebelou na sua adolescência. Ele até se perdeu dos seus pais. Só que os seus pais encontraram ele aonde? Lá na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, a quarta bênção é essa. Ele não vai se rebelar na sua adolescência, porque o Senhor Jesus não se rebelou na sua adolescência.
A adolescência é um momento muito difícil na vida dos jovens, porque os seus pais acabam deixando ele muito sozinhos em casa, ou muitas vezes também os seus pais mantêm uma postura de um relacionamento muito difícil, os pais muitas vezes não dão muita atenção para os pensamentos dos jovens adolescentes, eles naturalmente esquecem de avisar os pais um monte de coisa, enfim, a adolescência é um momento muito difícil na vida de qualquer ser humano. Então, o Senhor Jesus não se rebelou dos seus pais durante a sua adolescência. Pelo contrário, ele sempre estava na casa de Deus, estava sempre indo junto com seus pais ao templo. Então, isso é uma bênção. Pensa aqui comigo, se os seus filhos, durante toda a sua adolescência, quiserem ir na igreja com você, quiserem te acompanhar até a casa de Deus, isso é uma bênção. Isso é uma bênção, assim como foi com o Senhor Jesus. Todas as vezes que a sua família subia para até o templo, ele ia junto. Ele não se rebelou. Então essa é a quarta bênção espiritual que o seu filho vai receber se ele for apresentado de maneira correta, assim como foi com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quinto, vamos lá, quinta bênção espiritual. Ele vai ter um precursor. Essa aqui eu acho maravilhosa. A quinta bênção espiritual. Lembra que na primeira bênção a criança já recebeu um ministério? Na primeira bênção, a criança já recebeu um destino vocacional, já recebeu um destino ministerial. Amém? Glória a Deus. Na quinta bênção, essa criança que já tem um destino ministerial vai receber agora um precursor que vai anunciar, aleluia, vai anunciar o teu ministério. Assim como foi com João o Batista. Aleluia. Ou seja, essa pessoa, Deus vai levantar alguém que vai preparar o caminho para o ministério do teu filho, para o ministério da tua filha, para o ministério do teu sobrinho, para o ministério do teu neto, porque ele foi apresentado de maneira correta. Então vai levantar um parceiro, vai levantar um amigo, vai levantar alguém de confiança, alguém que vai preparar o caminho, alguém que vai falar dele para outras pessoas, alguém que vai auxiliar ele no início do seu ministério, vai abrir portas, alguém que vai abrir frente para que o ministério do teu filho, daquela criança, seja um ministério abençoado. Seja um ministério cheio da presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A sexta bênção espiritual que essa criança vai receber, ela vai ter uma experiência corporal com o Espírito Santo, aleluia, aleluia. Essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência corporal, vai ser tão poderosa na vida dessa criança, que isso vai ser público. As pessoas todas vão ver. E aquilo vai ser consumado. Aquilo vai ser testificado diante de uma nuvem de testemunhas. E as pessoas todas vão ver que ali está se levantando um grande filho de Deus. Que ali está se levantando uma grande ministra do Senhor. Aleluia. Assim como foi com o Senhor Jesus. Primeiro Deus levantou João o Batista, que abriu o caminho. Depois, então, o Senhor Jesus chegou de frente com João Batista. E João o Batista, diante de uma multidão, revelou quem era aquele homem. Batizou aquele homem. E diante daquela multidão, a experiência com o Espírito Santo que o Senhor Jesus teve foi tão grande que foi uma experiência corpórea. A Bíblia nos ensina que ele veio como pomba. E essa multidão toda viu isso, testemunhou isso. É isso que o seu filho vai receber, é isso que a sua filha vai receber, aleluia. É isso que você vai ter na tua casa. Mas para isso, olha aqui para mim, mas para isso, meus amados, mas para isso acontecer, você precisa cumprir o princípio. Precisa apresentar a criança, mas precisa levar a oferta também. Amém? Quem está compreendendo? Você consegue digitar amém aí? Eu estou entendendo. Se está com alguma dúvida, já estamos na sexta, tá? Falta só mais uma. Falta só mais uma bênção espiritual que a sua filha, que o seu filho, que o seu neto, que o seu sobrinho vai receber se for apresentado segundo os princípios divinos. Aleluia! Glória a Deus! E a sétima bênção espiritual.
A sétima bênção espiritual que o seu filho vai receber, que a sua sobrinha, se for apresentado de maneira correta, o seu neto, vai vencer Satanás em todas as suas tentativas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui o segredo de um ministério abençoado. Está aqui o segredo de um jovem, de um adolescente que não se rebela. Está aqui o segredo de um ministro que vai vencer Satanás em todas as suas tentativas. Porque é assim, meus amados. Deus nos dá o princípio. Se você cumpre o princípio, não tem como você não receber. Não tem como você não ser abençoado. O problema hoje é que as igrejas não ensinam os princípios. Olha, eu não tenho nada contra, mas é uma tal umas igrejas que só fala de motivacional. É pastor coach. É coach daquilo, é coach daquilo outro. E Bíblia que é bom nada, ninguém ensina a Bíblia. Aleluia. A sétima bênção espiritual é essa. Vai vencer Satanás em todas as suas tentativas, em todas as suas tentações. Quais são as tentações de Satanás? Primeiro, sustento fácil. Satanás disse para Jesus, se prostrado me adorares. Satanás disse, olha aqui, ó, tá vendo essas pedras? Tá vendo essas pedras? Transforma elas em pão e você come. Sustento fácil. Olha aqui, meus amados, os jovens de hoje em dia, adolescentes, jovens adultos inclusive, eles pensam que tudo é fácil. Que vai conseguir, sem experiência, que vai conseguir, sem estudo, um excelente salário. Sustento fácil. Eu sei porque eu conheço muitos jovens. Eles acham que é assim, é fácil. Você trabalha pouco e ganha muito. Não. Não tem sustento fácil. Satanás tentou levar Jesus para o sustento fácil quando diz, transforma, você está com fome? Pega essas pedras e transforma ela em pão. Sustento fácil. Negativo, Jesus venceu. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Estou dentro da sétima bênção ainda, tá? A primeira tentação que Satanás vai tentar contra a sua criança é sustento fácil. A segunda, adoração por mediante recebimento de poder e glória. Ah, esse Satanás é terrível. Ele fala, olha, me adora e eu vou te dar todos os reinos do mundo, poder e glória. Pensa aqui comigo, se os jovens de hoje em dia, adolescentes, jovens adultos, se o que eles não mais querem nesse mundo é poder e glória. O que eles mais querem é poder e glória. Mas eles vão vencer Satanás nessa tentação, porque um dia você decidiu cumprir o princípio bíblico. Apresentou a sua criança, apresentou respeitando os 40 dias se for menino, apresentou respeitando os 80 dias se for menina e levou a oferta. Ele vai vencer. Amém? Glória a Deus. O terceiro que eu acho que é o mais poderoso e eu quero finalizar com isso. Aleluia. O terceiro que é o mais complexo, é o mais nós temos que parar para pensar sobre isso. Estou na sétima bênção. Já falei na sétima bênção, ele vai vencer Satanás por sustento fácil e ele vai vencer Satanás por adoração mediante recebimento de poder e glória. E o terceiro, que ele vai vencer Satanás, desejo de suicídio depois da ascensão ministerial. Isso é muito complicado, nós temos visto diversos pastores, diversos jovens ministros que depois de uma grande ascensão ministerial acabam entrando num quadro de depressão e têm tirado a própria vida. Nós temos visto vários pastores se suicidando, se matando. Semana passada, agora, recentemente,
Semana passada, agora recentemente, um jovem pastor casado com 2 filhas lindas lá nos Estados Unidos, se matou. Tinha um ministério, olha só, esse pastor, ele era um jovem pastor que tinha um ministério que ajudava pessoas com depressão. Ajudava pessoas que, devido à depressão, queriam se suicidar. E esse próprio pastor adentrou num quadro de depressão e ele mesmo tirou a própria vida e deixou 2 filhas lindas e uma esposa no caminho. Ascensão espiritual. Ah, meus amados, toda vez que alguém é levantado por Satanás, ele mesmo derruba. O ministério tem que ser levantado por Deus. Deus é quem levanta um ministério. Se você cumprir os princípios de Deus, a Bíblia nos comprova e ela nos dá a garantia de todas essas bênçãos. Acabei de descrever para você agora as 7 bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas aconteceram com Jesus. Nessa ordem. Nessa ordem. Então, você vai apresentar o seu filho, a sua filha, cumpra com o princípio. Siga com aquilo que a Bíblia está ensinando. Pastor, eu não sei se eu acredito. Leia a Bíblia. Compreenda a Bíblia. Questione a Bíblia. Meu Deus, por que Jesus foi apresentado com 40 dias e não 60? Por que Jesus foi apresentado com 40 dias e não 8? Por que Jesus foi apresentado com 40 dias e não 20? Por que Jesus foi apresentado com 40 dias e não 80? Procure os textos. Corra atrás da informação. Cumpra com o princípio. Não seja levado como vento. Não seja levado por enganos de pessoas, de palavras, de palavras motivacionais. Estude a Bíblia, olha aqui. Jesus, mediante seu sacrifício, o véu foi rasgado. O véu do templo, você tem contato direto com a presença de Deus. Se você pegar a palavra de Deus e meditar e clamar ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo te tenha entendimento, você vai compreender a palavra de Deus. O que tem de mais importante na tua vida cristã, meu amado, é compreender a palavra de Deus. Olha só, Tiago vai nos dizer o seguinte: recebei com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada, porque ela é capaz de salvar as vossas almas. A palavra de Deus vai salvar a tua alma e ela está aqui, ó. Eu tenho certeza que você tem uma aí também na tua casa. Ela é mais do que o suficiente. O Evangelho é mais do que o suficiente. Você só precisa dela. Estude a palavra. Medite na palavra. Questione a palavra. Questione os pastores. Pastores que só pregam mensagens motivacionais. Pastores que não lê nenhum versículo da Bíblia e fica durante 1 hora falando. Pastores que não falam nem o nome de Jesus e ficam 1 hora falando. Mensagens motivacionais. Mensagens de palestras. Agora é palestra. Agora não é pregação, agora é palestra. Para com isso. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Eu espero que você tenha acompanhado esse estudo. Eu vou te pedir em nome de Jesus, vá até o YouTube. Procure o nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. É só você digitar lá no YouTube, Ministério Eric Santana. Já vai aparecer o nosso canal, você se inscreve. E lá, todos os nossos estudos bíblicos, todas as nossas mensagens, todas as nossas pregações, tá tudo lá. Um vasto conhecimento da palavra de Deus para você. E melhor, de graça. Você só precisa ir lá buscar. Só precisa ir lá beber da fonte. Amém? Glória a Deus. Se você tem acompanhado esse ministério, se você tem gostado desse ministério, corre lá no nosso
canal do YouTube, se inscreve, assiste os vídeos, assista uma vez, assista de novo. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem. Se você tiver alguma dúvida, manda um comentário lá no YouTube mesmo e a gente vai te responder. Amém? Porque esse é o meu ministério. O meu ministério é ensinar a palavra para você. Você que é crente, você que gosta de Bíblia. Esse é o meu ministério. Foi para isso que Deus me levantou. Para ensinar a palavra de Deus para você. Ser um facilitador entre você e a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no seu perfil do Facebook, nas páginas que você acompanha, nos grupos que você acompanha. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, digita aí nos comentários, nós vamos entrar em contato com vocês. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha compreendido essa mensagem que está no meu coração, já tem um tempão que eu precisava dividir isso com vocês. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.